tudo bem? Meu nome é Débora Dias e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto assim, não vai demorar muito esse nosso bate-papo, mas é bem rapidinho e eu achei importante comentar com vocês isso. Todos nós estamos sujeitos a vários tipos de críticas e eu acho que a crítica é algo maravilhoso, é algo muito construtivo e eu fico muito feliz com isso e eu dou até muita risada. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, então, como vocês estão trabalhando agora com força total, visando a Páscoa, meus amores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês com experiência própria que eu tenho em todos esses anos que eu trabalhei com chocolate na Páscoa, tanto nas feiras como por conta. Então, assim, meus amores, não fiquem desesperados, porque assim, as encomendas vão aparecer para vocês nas últimas 2 semanas de Páscoa. Então hoje falta 20 dias para o dia 27, que vai ser onde vai cair a Páscoa, dia 27? A Páscoa vai cair no dia 27 de março, então hoje é dia 7, então vai faltar aí 20 dias pela frente. Então vocês vão começar a pegar as encomendas a partir mais ou menos do dia 14, que é quando as pessoas sempre deixam para a última hora, que elas vêm atrás. Então as últimas 2 semanas as 2 semanas que a gente começa a trabalhar muito. Eu digo por experiência própria. Então vai montando o seu cardápio, monta certinho já os tamanhos que você vai trabalhar. Não trabalhe com muita coisa, trabalhe com pouca coisa, mas muito bem feita. E assim, e não ligue muito para a crítica das pessoas. Pegue o que você achar que vai ser de melhor para você. E o que não servir para você, descarta, joga fora. Exemplo da crítica. Ai, mas está muito caro o seu ovo, não sei o quê. Ai, o chocolate não é tão bom assim. Se a pessoa experimentou o teu chocolate, se a pessoa viu o teu trabalho, se ela não gostou, ela não tem que colocar o dedão lá e começar a falar de você. Eu acho que isso é muito errado. Eu acho que se você conversou com a pessoa, apresentou o trabalho, se ela não gostou, ela vai comprar em outro lugar, não tem que ficar falando, ficar espalhando coisa por aí, porque eu acho que isso não é bonito, eu acho isso uma covardia, eu acho isso muito feio. Ou ela pega e fala uma coisa que vai até ajudar. Um exemplo, essa tua embalagem é um modelo antigo, olha, eu vi em tal lugar, um modelo que está mais atual, que está falando mais agora, olha, eu vi um tamanho assim menor, que eu acho que você pode cobrar um pouco mais em conta. Então essas coisas sim você deve pegar para você e fazer uso delas. E eu vou dizer uma coisa muito séria para todos vocês. As pessoas que mais vão criticar vocês ou as pessoas que menos vão apoiar vocês, infelizmente é a família. É a família porque a família assim, muitas vezes ela quer proteger tanto a gente que ela cria como se fosse uma redoma, como se a gente não fosse capaz de sair fora dessa redoma. Então assim, ó, tenha coragem, tenha fé no que você está fazendo, mesmo que dê errado, você tem que tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber se ia dar certo ou não. Então é muito mais bonito você olhar para trás da tua vida e se falar assim, nossa, mas eu fiz, eu tentei. E se você não tivesse feito? E se você não tivesse ido atrás, como é que você vai saber se ia dar certo ou não? Então isso é uma coisa muito séria. E não digo só na questão da Páscoa, eu digo para tudo na nossa vida. A gente tem que calcular os nossos acertos, os nossos erros, mas a gente não pode ter medo de viver. A vida é uma passagem muito rápida, então a gente tem que sim brigar por quem a gente ama, a gente tem sim que arregaçar e ter vontade de viver. E eu digo isso porque eu tive depressão durante alguns anos e eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é dolorido. Então quando as pessoas falam, eu estava com depressão e saí, eu fico muito feliz, porque eu sei o quanto isso é dolorido, então não tenha medo de viver. Então assim, o que eu vou dizer pra vocês é uma coisa assim simples e objetiva. Se você tá com vontade de fazer, faça. Pegue só as melhores críticas, a que você achar que não serve, deleta. Não fica se martirizando, não fica remoendo. Então o que eu ia dizer pra vocês foi que ontem, no dia 6... mais um, olha lá, mais um. Dá um tchau, meu amor. Dá tchauzinho. Tchau. Dá tchauzinho. Tchau. Tchauzinho, lá, ó. Lá pras meninas, Tchau. Manda beijo agora. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo então. Manda beijo. Beijo, assim, ó. Não quer mandar beijo. Então assim, no dia de ontem eu fui abrir alguns e-mails, porque eu sempre gosto de colocar o nome de vocês nos vídeos e eu acho isso bacana, é um carinho que eu tenho com vocês, que vocês têm comigo. E tinha um comentário que eu até deletei, 2 comentários, uma mesma pessoa,
num vídeo antigo e um num vídeo mais recente. E essa pessoa, gente, ela é meio famosa. E eu olhei aquele comentário, acho que ele fazia arte. E eu olhei aquele comentário e eu achei ele muito maldoso e pensei comigo, nossa, tem gente que às vezes acha que não tem esse mancol e não se toca. E daí, por curiosidade, eu fui ver os inscritos dessa pessoa. E a hora que eu fui ver os inscritos, eu falei assim, puta merda, né? A pessoa, ela se acha, mas ela não tem por que se achar. Então essa pessoa tinha, assim, muito menos inscritos do que o nosso canal. E eu comecei a ver alguns vídeos, realmente os vídeos dessa pessoa, eles são perfeitos. Eles são incríveis porque, assim, organização, o material, iluminação, o áudio, tudo é muito impecável. Mas o mais importante faltou nesses vídeos dessa pessoa, que eu não vou falar o nome, que faltou fazer realmente que era para as outras pessoas. Porque nesses vídeos que eu vi dessa pessoa, ela não estava fazendo para as pessoas que estavam assistindo, ela estava fazendo para ela mesma. E então, assim, eu não senti nenhuma troca de querer realmente fazer a diferença. E eu acho que é por isso que o nosso canal tá andando aos pouquinhos e tá andando, porque aqui eu faço muito pensando em vocês do outro lado. Eu faço com muito carinho. Eu não faço só pra mim, porque aqui é tudo muito simples, aqui é tudo muito bagunçado. Aqui vocês veem que eu não tenho que é muito simples, resumindo é isso. Mas que nesse canal tem uma verdade muito, muito forte, muito grande, que é que se eu consigo, vocês conseguem fazer. E pra mim não existe nada mais importante do que o que eu vejo vocês passarem pra mim, como você, Carla, que mandou pra mim as fotos do bolo que você fez, igual aquele primeiro bolo que foi tão criticado. E algumas pessoas, essa pessoa criticou aquele bolo também, da maneira que eu tava molhando o bolo. E eu ver o seu trabalho, que ficou muito melhor do que o meu, que ficou lindo. Como quando eu vejo os trabalhos da Carmen, que montou as trufas do monte. Como eu vejo todos os dias os comentários das pessoas que estão fazendo e estão ganhando dinheiro. Quando eu vejo os depoimentos de pessoas que estão saindo da depressão, porque esse canal bagunçado, porque esse canal que não tem muita iluminação, que a iluminação não é aquela coisa, que o áudio não é aquela coisa, mas que fez a diferença muito mais que outros canais. Então eu fiquei chateada, porque eu pensei, puta merda, como é que a pessoa fala uma coisa tão absurda dessa e se acha tanto, quanto na verdade ela não tem que se achar. Porque ali ela não tá fazendo pra ninguém, é só pra ela mesma. E esse canal não. Esse canal eu faço pra vocês, porque vocês pra mim são muito importantes. E vocês são a minha família, quando eu digo pra vocês, se você não quer fazer pra vender, faça pra tua família. E quando eu brigo e quando eu falo, meus amores, é porque quando a gente ama, a gente briga. Quando a gente chama atenção. Quando a gente ama, a gente quer o melhor pra pessoa. Então, é isso, tá bom? Então, não dê bolas pras críticas, pegue só o que for realmente construtivo. Ergue a tua cabeça, faça pouco, mas faça bem feito e vai à luta. E depois deixa o comentário aqui embaixo pra mim que você fez a diferença, que você tá fazendo a diferença. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui! Quem aumentou?